Bom, falar sobre planos para o futuro. É natural que em fim de ano a gente comece a elaborar os planos para 2015, que a gente certamente deve ter elaborado em 2013 para 2014 e não deve ter feito nem 90% deles, né? Nem 10% deles, aliás. E a gente sempre se pergunta por que a gente faz planos, como é que a gente faz planos e de que forma isso vai ajudar ou não a nossa vida. E como é que o Evangelho pode nos ajudar para entender como fazer um planejamento eficiente na vida. O que me chama a atenção todo final de ano são as reportagens sobre os ritos de passagem de ano, no final do ano. As pessoas que começam a dar receitas de quantas ondas você deve pular, sementes que você pode colocar no bolso, quantas sementes tem que ser, que tipo de comida você deve comer para o ano que vem você ter mais dinheiro. Até roupa íntima de cor vermelha para facilitar a vida sexual de um casal é tido como um movimento interessante de fim de ano. E todos esses movimentos, todos esses rituais de fim de ano, eles apontam para uma coisa muito clara. É a vontade que a gente tem de que alguma coisa externa a gente faça uma coisa que só a gente pode fazer. É muito conveniente isso. Eu acho que muitos de vocês já aqui comeram o biscoito da sorte chinês. Já comeram comida chinesa, abre o biscoitinho da sorte. Vocês já viram alguma frase negativa em biscoito da sorte? Eu estava em Recife, abri uma frase do biscoito da sorte que dizia: hoje você terá um encontro inesperado. E saindo lá na farmácia, eu fui assaltado. Não deixou de ser inesperado. Ele não especificou que encontro foi esse. Mas a ideia é que você abre uma frase daquela, no final tem 6 números que você certamente imagina. Essa é a senha da Mega Sena. E você joga. É aquele estímulo que a gente sempre tem de uma coisa fantástica, um amuleto, um incenso, uma vela que possa iluminar os caminhos, né? Um incenso de abrir. Tem gente que já vi gente que diz que existe incenso de abrir caminho, né? Não sei o que danado abre, mas as pessoas acendem. Por que essa necessidade de uma materialidade para construir coisas que somente a prática interna pode construir? Por quê? Um biscoito da sorte que eu abri certa vez me disse uma coisa que de fato é verdadeira. Eu não posso fazer nada por você, sou apenas um biscoito. Esse biscoito que eu abri, que tem essa frase, disse a grande verdade. É que se tinha alguém que podia fazer alguma coisa por mim, era a pessoa que abriu o biscoito para comer. Eu mesmo. E por que a gente tem a vontade de que alguma coisa externa faça por nós? Porque a gente alimenta a ilusão de que a gente faz um monte de escolha equivocada no passado e que essas escolhas começam a repercutir no presente e que a gente não está se sentindo muito agradável com essas repercussões que o presente tem oferecido. E então a gente acredita que alguma coisa, alguma mandinga, alguma coisa assim fantasiosa vai resolver a nossa vida. Se você quer mais vida afetiva no relacionamento, cuide do outro. Cuide-se também para ficar interessante para o outro. Porque certa feita chegou uma pessoa para mim e disse: meu marido não me procura mais. E eu acho essa frase sempre muito interessante, porque eu imagino o tamanho de uma casa onde o marido perde a esposa. Não me procura mais, deve ter perdido, né? E eu sabia que ela não iria uma outra vez conversar comigo. Eu disse: eu tenho que fazer uma terapia de choque. Eu disse: minha senhora, imagine que a senhora está no seu quarto à noite, saindo do banho, e seu marido está na cama. Que visão que ele tem? Aí ela abriu os olhos. Até bigode ela tinha. Então, como é que a senhora quer que ele lhe procure? Porque a gente tem que imaginar que quando a gente quer realmente que a vida nos ofereça alguma coisa, a gente tem que oferecer primeiro essa coisa. A tentativa que as pessoas têm de sempre reputar nos outros ou em algumas circunstâncias externas tarefas que são só nossas, são tentativas infantis de se eximir da responsabilidade de direcionar a própria vida. Quando a gente pensa em planejar futuro, a gente pensa em racionalidade, a gente pensa em paciência, a gente pensa em disciplina e a gente pensa em processo. Coisas que as pessoas de hoje em dia têm a maior dificuldade. Uma das coisas que mais chama a atenção no mundo do trabalho, por exemplo, é a ansiedade que as pessoas têm de mal terminar um curso, entrar dentro de uma instituição e em 2 anos querer estar dirigindo a instituição. Elas se arvoram numa condição de muito saber e quando chegam nas instituições percebem que há uma geração anterior de 20, 30 anos que está lá com um sentimento de arrogância e prepotência. Imaginam que as pessoas mais velhas já estão descartadas, anacrônicas, incapazes de executar tarefas que exigem tecnologias, como se somente os dedos dessas pessoas fossem capazes de tocar uma tela touchscreen. E como se outras pessoas não pudessem aprender.
Em contrapartida, as pessoas que estão nessas instituições e que recebem esses jovens sentem também uma sensação de ameaça, porque eles dominam a tecnologia que essa geração anterior não domina, mas em contrapartida, começam também a desprezar esses jovens que chegam porque acham que são completamente imaturos e incapazes de contribuir com a tarefa. Isso acontece até dentro da instituição espírita, onde as pessoas imaginam que os jovens não podem contribuir e ficam sem preparar a geração futura que irá substituir nós que estamos aqui. Então, isso acontece e gera um grande processo de conflito nas organizações, entre a geração que chega e que quer subir rápido sem esperar processos, e a geração que está e que se sente em conflito com a que chega. Um não reconhece o outro. Isso acontece em casa, entre pais e filhos. Quando os filhos acham, por exemplo, que os pais já não têm muito a dizer, porque lá vem o senhor com aquela velha história de novo, lá vem a senhora contar aquela velha história da sua infância, isso já não me comove mais, serviu para você, mas não serve para mim, você não está no meu mundo é outro, minha história é outra, minha vida é outra, esquece a importância da experiência das pessoas que já trilharam caminhos que a gente mal está começando a trilhar e que podem nos passar dicas valiosas para que a gente não quebre a cara com a mesma força que eles quebraram. Porque conselho, de fato, ajuda. E não precisa ser pago. É uma questão de saber escutar, como também de saber dizer. Então, de certa forma, existe uma dificuldade das pessoas de planejarem o futuro e uma dificuldade das pessoas de esperarem o futuro. E o Evangelho é recheado de conselhos extremamente sábios, dados tanto pelos missionários iniciais do Velho Testamento, os profetas, quanto aqueles que vieram a ser discípulos de Jesus e que vieram também alguns outros, não discípulos diretos, mas se tornarem evangelistas. Então, nós começaríamos com Lucas, que nos diz o seguinte, no capítulo 14, versículo 28 a 31, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem começar a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar algo que não acabou. Obviamente que ele está falando aqui de um conjunto de planejamento. Todos temos sonhos. Muitos de nós aqui têm sonhos não realizados. O que não implica dizer que se aquele sonho infantil que você se prometeu no espelho, lá na infância, enquanto fazia primário, hoje ensino fundamental, e que você achou que ia conquistar um monte de coisas e que não conquistou, não necessariamente implica dizer que a sua vida é um fracasso e que você é infeliz. Apenas que os planos iniciais se chocaram com algo que a gente chama de princípio da realidade. Existe uma realidade que está posta e que nem sempre está tão disponível para que seja tão fácil o nosso trajeto. Então, quando a gente entra em contato com a realidade, os planos vão tendo que se adaptar. Alguns consideram isso como planos que estão se dissolvendo, se diluindo, entrando numa sensação de tristeza e de melancolia sobre o que não construiu, sem em nenhum momento agradecer o que se construiu. Às vezes até melhor do que o que se planejou, porque talvez você não tenha se tornado aquela pessoa tão rica, que geralmente nossos planos sobre o futuro envolvem muito prosperidade financeira, mas tem se tornado uma pessoa melhor, que ao final de uma encarnação é o que a gente vai levar quando daqui sair. Nenhum dos bens irão conosco. Mas por que essa sensação de frustração vem? Quando eu vejo aquela música de... Eu esqueci o nome dele agora que faz. Faça uma lista dos velhos amigos. Como é o nome do cantor? Oswaldo Montenegro. Obrigado, universitários, pelas ajudas. Depois dos 40, a coisa começa a complicar na cabeça. Então, nesse processo, a música de Oswaldo Montenegro, que fala de uma lista, eu vi muitas pessoas olhar para mim assim, uma vez uma pessoa, Rossano, estou mandando essa música para tu, vê que tristeza. Aí mandou a música, quantos amigos que você tinha, tal. E tu lembra do pessoal do primário? Eu lembro. Que tristeza, né? A gente não é amigo mais dele. Rapaz, seria impossível continuar a cada ano do ensino, acumulando amigos, como se eles fossem morar sempre perto da gente e a gente fosse ficar sempre cheio de muitos amigos e fosse num processo cumulativo, como se fosse o Facebook. Que tem um monte de gente que você não tem intimidade nenhuma, mas que você coloca lá, porque a gente não gosta de ser deseducado, né? E tem gente que ainda bota assim, diga que é meu parente sem ser, né? Não sei por quê, não é nem parente, mas diga, fulano disse que você é primo dele. Não é, nem sei nem quem é fulano, mas afim, a gente fica com medo de machucar as pessoas. As pessoas lamentam os amigos que perderam e não comemoram os novos amigos que ganharam. Quantas pessoas você conheceu depois? Eram pessoas que estavam num tempo diferente, naquele momento, de acordo com aquele seu desenvolvimento emocional,
Aquelas pessoas eram muito interessantes e você, para elas, também era interessante. Mas depois de um tempo, há um deslocamento natural. E as pessoas seguem e outras virão. Se você fecha o seu coração para a mágoa dos que foram, você não deixa ele aberto para a alegria dos que vão chegar. Já parou para pensar nisso? Toda vez que você se fecha pela mágoa do que não aconteceu, você não se permite abrir para o que vai acontecer, porque a vida é um eterno fluxo. Novas coisas vão vir, novas pessoas vão vir, novas circunstâncias vão vir, e você vai crescer com tudo isso. E também vai fazer crescer quem perto de você chegar, porque certamente, como um rio, a pessoa que você é hoje é diferente da que você foi o ano passado. Como num livro que a gente vai ler hoje, e que a gente leu há um tempo, 2, 3 anos atrás, nós vamos perceber novas coisas. Observe que se você costuma grifar livro, e você voltar a ler o livro que você grifou, você vai se perguntar, por que na época eu achei isso interessante? Aí você apaga o grifo, se for de lápis comum, né? Você apaga o grifo. Se você está lendo com nova perspectiva, você vai perceber que partes que você não grifou, porque você não viu nada de interessante, você vai dizer, como é que eu não vi isso? Isso sim é que é interessante, porque naquele momento, com aquela maturidade, sob uma nova perspectiva, o livro ganha novos contornos. Assim como vai acontecer com as pessoas que vão chegar. Então, em vez de ficar com o coração magoado pelos projetos não realizados, pelas pessoas que se foram, coração aberto para os projetos que vão vir, para as pessoas que vão chegar. Isso determina melancolia, tristeza e depressão versus esperança e fé no futuro. É sempre uma escolha que a gente faz, como a gente vai pautar a vida. Agora, aqui em Lucas está claro o seguinte, que para construir alguma coisa, qualquer coisa, e ele usa como símbolo a construção de uma edificação, já que ela tem alicerces, tem a fase inicial até o acabamento, é que há que ter planejamento, porque quem já teve obra aqui sabe que a gente faz um orçamento X e fica pior do que os do governo. Vai 3 vezes mais do que a gente orçou. E se você estiver dentro da casa, você tem que se planejar muito mais ainda, porque sua paz de espírito vai junto com a obra. Então, nesse processo, implica que eu tenho que planejar. Não somente uma obra simples, eu tenho que planejar a vida. Eu tenho que planejar o futuro. Eu tenho que me imaginar. As pessoas fazem planejamentos fantásticos e fantasiosos para 1 ano e nenhum planejamento para 10 anos. O Brasil é um caso típico de um país que planeja no curto prazo e se quebra no longo prazo. Porque planejamento eficiente é um planejamento que você tem a vista dele no longo prazo. Em 10 anos, eu quero estar com tais circunstâncias emocionais, profissionais, espirituais. Bom, esse é meu alvo daqui a 10 anos. O que eu tenho que fazer para alcançar isso? A gente faz planejamento para 2015. Como se em 1 ano nós fôssemos resolver pendengas de 40, 50, 30, 20, 30 anos de uma encarnação que está lá, com as dificuldades que todos nós temos. Como se bastasse ouvir uma palavra do Evangelho no lar, ouvir uma palestra na internet e ser tomado de uma euforia e alegria na convicção de que agora eu entendi, vou fazer, e só porque eu decidi fazer, a velha criatura que eu fui até aquele dia vai me abandonar e eu vou ser a nova. Que frustração. Quando vem a primeira repetição do erro, a gente diz, eu sou muito incompetente, porque se superestimou. Planejamento se superestimando é infantil, porque você pensa que pode mais do que o que você pode. Existe também um planejamento depressivo, que é o planejamento se subestimando, quando você pensa que pode menos do que o que de fato você pode. Então, qual seria a média? Como é que eu vou conseguir ter um senso para ser mais ou menos capaz de perceber o que de fato eu posso realizar? É só você ver o que você se tornou, então. É muito fácil imaginar o que você não se tornou. Mas veja o que você se tornou. Mas o que eu me tornei não está nem perto do que eu queria. As pessoas que conviviam com você quando eram crianças, o que elas se tornaram? Agora, quando você fizer essa comparação, não faça a infantil comparação apenas de conta bancária. Porque certamente alguns amigos de vocês devem ter uma vida financeira muito melhor que a de vocês, mas emocionalmente, espiritualmente, no conjunto do seu desenvolvimento, como você está? Você pode melhorar? Com certeza pode melhorar. Mas será que não está bem melhor do que você imaginava? Às vezes nós tomamos como pauta de comparação um único item. Isso acontece, por exemplo, na educação de filhos. Os pais se equivocam profundamente quando estabelecem como único critério de um filho bem-sucedido como aquele que tira as melhores notas.
às vezes ele tira as melhores notas, mas é o mais egoísta da casa. E aquele que é o mais humilde, que é o mais acolhedor, mas que não é o que tira as melhores notas, ele não é considerado como um filho importante, porque ele não está atendendo à demanda do mercado. Filhos com melhores notas passam dos melhores cursos e ganham mais dinheiro. E vão comprar mais fraldinha para mim quando eu estiver velhinho para usar. Talvez seja esse o interesse que está por trás dessa ambição de um filho de bem-sucedido. O que é um planejamento de futuro para um filho? Um filho que ganhe bem, faça um curso que ganha bem, ou um filho que seja um homem de bem? Não importa quanto ele vai ganhar, se ele se sentir bem na vida que ele tiver. E o plano para nós mesmos, muitas vezes, é pautado nos valores que o mundo projeta. Essa é a grande questão. Existem os valores que o mundo projeta e os projetos de Deus para a nossa vida. E, às vezes, o nosso plano nem sempre coincide com o de Deus. Só que Deus tem um poder de atração por amor muito forte. E, muitas vezes, porque Ele muito ama a gente, Ele vai fazer com que a trajetória dos planos que Ele tem seja mais impactante do que os planos que nós temos. E, muitas vezes, nós vamos sendo afastados do plano que a gente tem inicialmente para coincidir com a trajetória que Deus tem para a nossa vida. Só que muitas vezes essa trajetória que Deus tem para nossas vidas não coincide com os nossos planos fantasiosos. E a gente, ao invés de perceber que isso é plena misericórdia acontecendo na vida, demonstração de um pai que cuida, que é amoroso, que zela, que não abandona, que está preocupado com a construção de valores eternos e não com a construção de coisas temporárias, a gente se frustra, se sente infeliz, se sente irrealizado, e comparando-se com as pessoas que conseguiram vitórias, especialmente no plano financeiro, nos sentimos frustrados. E ao final de um ano, muita gente se deprime no final de ano. Não sei se vocês sabem, mas índices de suicídio, de depressão ampliam profundamente no final do ano, porque no final do ano as pessoas são, digamos assim, colocadas diante das próprias perspectivas pessoais do que se planejou. Todo mundo meio que, até pela propaganda toda, né, as confraternizações, que nem sempre é com pessoas que a gente quer se confraternizar, mas se não for, pega mal no trabalho, na família, você termina tendo que, quer queira, quer não, pensar. A gente é lançado num arrojo de emotividade que até uma propagandazinha de ursinho da Coca-Cola faz você chorar. Porque há uma criação de uma atmosfera de fraternidade forçada que nem sempre você se dispôs a ter ainda. E aí, é nesse momento entre Papai Noel e Jesus, numa disputa em que Papai Noel ganha feio, dada a ênfase que os meios de comunicação dão a Papai Noel, afinal de contas, se Papai Noel é o símbolo de compras de Natal, Jesus é o símbolo de não compre no Natal. 2. E o mercado não tem interesse. Jesus, ele é antipropaganda para o mercado. Não é interessante colocar a figura central do Natal, porque ela vai de encontro ao principal valor que nós transformamos o Natal, de comprar e presentear, às vezes até para tamponar a falta que fizemos na vida do outro ao longo de um ano. E que talvez a gente possa imaginar que um presente, um hidratante, um perfume, um brinquedo, vá sanar essa falta que nunca vai ser sanada com coisas, porque é falta de gesto, falta de contato, falta de pessoa para pessoa. Então, nesses planos que nós fazemos para um ano que inicia, a gente pode planejar o que é que eu posso fazer de mim mesmo, porque quando eu penso o que é que o outro pode fazer de mim, ou o que é que eu posso construir mais, eu posso me frustrar, mas quando eu penso o que é que eu posso dar mais de mim mesmo, para mim e para os outros, para que eu sinta um final de ano tranquilo, em que eu possa estar apaziguado, em que eu me importe por valores mais essenciais, em que eu não fique prisioneiro de tudo que realmente ainda é muito encantador no mundo de Maia, como diz os hindus, a grande ilusão da matéria, nos encanta com os telefones que se sofisticam a cada ano e que sobem de preço a cada ano, os carros que trocamos, enfim, toda essa sensação de que sim, um Natal próspero é um Natal, ou um ano próspero, final de ano próspero, é quando tem consumo. Vocês vão ver que a cobertura da mídia vai ser assim: esse é um dos piores Natal dos últimos anos, porque há um desaceleramento da economia, os shoppings estão esvaziados. Então, o conceito de um bom Natal é o índice de preço ou o índice de poder de compra do consumidor. Em nenhum momento vai se cobrir que esse é um Natal onde as pessoas estão mais dispostas a se doar, porque geralmente quando a gente pode comprar menos, a gente se vê obrigado a se dar mais. Para compensar o presente que não vai dar, a gente liga para a pessoa. Então, a gente poderia fazer uma substituição mesmo, propositada, de se dar mais para as pessoas, porque, no final de contas, conta muito mais uma ligação para uma pessoa que você sabe que é um saco ouvir, porque ela é repetitiva, porque ela vai cantar a mesma coisa, porque ela está no mesmo moinho psicológico de sofrimento, de monoideísmo, de sofrimento, de vítima do universo, mas que você vai escutar
para que ela possa ter quem escute, porque um dia você também moeu, porque um dia, se você não moeu, vai moer, e quem não moeu sabe do que vem, ao som de Pablo aí na frente, e vai terminar moendo de todo jeito. Então, significa dizer que a vida nesse fluxo nos exige, nos possibilita a ideia de que a gente vá construindo relações mais pautadas em valores do que em coisas. Nesse processo, a gente tem que entender o quanto temos que controlar a ansiedade. É nesse projeto que, em Provérbios, no capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte: em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espraia a sua insensatez. Prudência e conhecimento juntos na mesma frase, e tolice e insensatez na frase seguinte. Observa, prudência e sensatez, né? E insensatez e tolice numa frase contrapostas como comportamentos que vão levar ou a um processo que você constrói de forma sólida, ou a uma ansiedade que destrói rapidamente. O que acontece com os planos que não dão certo é porque são planos fantasiosos. Por exemplo, não é o caso de vocês, eu sei, porque aqui se trata de pessoas altamente evoluídas, porque alguém que vem a um centro espírita são espíritos altamente evoluídos, mas as pessoas têm o costume de falar dos outros. Eu sei que não é o caso de vocês, né? Geralmente espírita não fala dos outros. O espírita pede para fazer prece, né? Eu queria falar de Otávio, porque ele está precisando. Aí corta Otávio até o final, aí oremos por Otávio, né? O objetivo é a prece. E quem ouviu não acrescenta para o próximo, que já vai falar para uma multidão de pessoas no mediúnico que o Otávio está obsediado, né? Então, essa ideia é a seguinte: eu falo muito dos outros, e eu me planejei para 2015 mudar essa minha conduta de comportamento. Então, janeiro, primeiro essa coisa de que tem que ser em janeiro. Ou enquanto tiver segunda, aquele regime, aquelas modificações, aquele livro que eu vou começar a ler, ou que eu vou terminar de ler, ou aquela coisa que eu começar finalmente a fazer, ou terminar de fazer, sempre numa segunda, né? Porque dá a ideia de que... Por isso que a gente se deprime no domingo, porque sabe dos planos que a gente tem para a segunda. E aquela angústia domingo à tarde, especialmente quando se escuta Faustão, toma conta de nós. Os planos que eu me prometi e sei que não vou fazer porque são fantasiosos. Me planejo. Me planejo que em janeiro, dia 1º, eu paro de falar dos outros. Isso é uma mentira. Se tiver entidade perto de você nessa hora, porque eu acho que a essa hora ela já começou a se afastar, vai começar a mentir. Aí ele se afasta. Né? Porque você não pode planejar deixar de falar dos outros. Você pode planejar diminuir o tempo que você fala dos outros. Sabe como? Deixar progressivamente o vício. Aí sim é funcional. Eu vou deixar progressivamente de falar dos outros. Eu vou deixar progressivamente de ser preguiçoso. Eu vou deixar progressivamente de perder tanto tempo em internet e TV. Eu vou deixar progressivamente de me sentir a vítima do universo. Eu vou deixar progressivamente de olhar para os outros e querer que eles me deem a atenção que eu não posso ter, eu também não tenho, porque tem as carências dele. Eu vou deixar progressivamente de ser vítima. Eu vou deixar isso e progressivamente eu vou me autodeterminar. Eu vou entender que quando Jesus diz, vós sois deuses, botou uma vírgula depois, fazer brilhar a vossa luz, ele não deu a condição como pronta, mas a condição como algo que precisa do meu trabalho para acontecer. Ele disse assim, você pode se tornar alguém luminoso, mas para isso é preciso trabalho. Trabalho que, na versão Emmanuel para Chico Xavier, implica em disciplina, que muita gente entende como prisão. E, poeticamente, Renato Russo consegue dizer que disciplina é liberdade. Por que disciplina é liberdade? Porque a disciplina que eu tenho para comigo mesmo me liberta dos meus vícios. A disciplina que eu tenho para comigo mesmo me liberta da minha visão infantil de esperar dos outros. A disciplina que eu tenho para comigo mesmo faz com que eu determine a minha existência e não seja mais pautado pelo mundo e passe a pautar a minha vida. Desta forma, eu vou deixar de ser um pedinte de Jesus para ser um colaborador do Cristo. Porque no momento em que eu digo eu posso pautar a minha vida, eu posso construir a minha vida, eu deixo de ser um pedinte para ser um colaborador do Cristo. E Ele está precisando. E muitos de nós já poderiam sair dessa condição de vítima. Dessa forma, o provérbio nos propõe exatamente prudência, para que a gente possa conseguir o conhecimento. E ainda num provérbio, no provérbio 15, 22, diz, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com uma multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Aqui se trata de uma coisa que os orientais entendem melhor do que os ocidentais.
a valorização dos mais velhos. Hoje, nós vemos no mercado de trabalho brasileiro uma coisa interessante. Por falta de mão de obra qualificada, as empresas têm buscado no mercado de trabalho pessoas com mais de 50, 60 anos para voltar a trabalhar, por falta de mão de obra qualificada. E aí se começou a fazer estudos sobre quem executa melhor a tarefa, uma pessoa de mais de 50 anos ou uma pessoa de menos de 30 anos. E descobriu uma coisa impressionante através de pesquisa. Pessoas com menos de 30 anos executam tarefas bem mais rápidos. Oh, que descoberta! As pessoas com menos de 30 anos executam uma tarefa em média de 2 a 3 vezes mais rápido. Pessoas com mais de 50 anos executam a tarefa mais devagar. Oh, que grande descoberta! Mas sabe foi o resultado final interessante? É que os mais jovens fazem 3 vezes mais rápido e erram 3 vezes mais. E as pessoas mais velhas fazem 3 vezes mais devagar e erram 3 vezes menos. E no final de uma estatística apurada percebeu que termina sendo mais compensador um funcionário mais velho, porque apesar dele fazer com mais lentidão, o nível de acerto aumenta tanto que compensa a rapidez frustrante do jovem. Essa pesquisa não agradou o pessoal com menos de 30 anos, obviamente. Porque eles perceberam o seguinte, que experiência só vem com tempo. Que embora ele possa pedir um Big Mac que sai em menos de 1 minuto no shopping, na vida não é assim. Na vida, em se construindo projetos de pessoa, o tempo ainda continua sendo o elemento formatador do universo. A grande variável que diferencia o tempo, a experiência. Portanto, conselho para as pessoas que já estão bem adiantadas nessa encarnação é sempre muito bom. Meu avô, ele sempre foi um grande conselheiro para mim. Você sabe que eu sempre falava do meu avô e ainda falo, porque ele continua sendo para mim uma figura extremamente importante em nível de conselho. E lembro que uma vez eu levei uma namorada minha para ele conhecer, eu sempre levava para ele dar uma nota. E uma dessas eu depois volto para perguntar, não digo na frente da menina, e aí, vô, o que é que o senhor achou dela? Isso aí, meu filho, é tão fraquinha, essa menina é muito doentinha. Eu acho que ela vai lhe dar tanto prejuízo, você vai ter que pagar tanto hospital para ela. Aí eu fiz, mas vô, como é que o senhor sabe? Meu filho, com 80 anos, a gente não sabe porque sabe, mas sabe. Eu namorei com ela apesar disso, né? Porque apesar de eu não saber como ela era por dentro, por fora era bem legal. Mas em 1 ano ela teve 13 internações hospitalares. Mas não foi por isso que eu acabei, seria falta de caridade. Não deu certo o relacionamento. E aí eu aprendi que como meu avô era capaz de ir observando, sem muito dado, chegar a conclusões que eu, com muitos dados, mas com pouca observação de experiência, não tinha. Então sempre procurei perguntar o que é que ele achava. Ou minha mãe, sempre foi uma pessoa que sempre, mesmo quando eu não queria a opinião dela, ela dava. Né? Mesmo que eu não estava afim de ouvir, ela, escute que eu sou sua mãe. Né? Quando um burro está falando mais velho, o outro baixa a cabeça. Escutei muito essa frase. E faz falta você não escutar de novo, mas também faz muita felicidade saber que elas foram ditas e que ficam dentro de você e que está na hora de você colocar em prática, de você mostrar que, de fato, o projeto que foi acionado por um avô, depois por uma mãe, enfim, continua em você, continuará nos que virão, porque nós somos uma cadeia sucessiva de amores. Então, ouvir as pessoas com humildade para aprender. Uma vez eu fui fazer uma palestra na área de tecnologia em Brasília, e eram para jovens que forneciam produtos tecnológicos para donos de mercearias, donos de mercadinhos, de padarias, de cidades do interior do Brasil todo. E eles não estavam conseguindo vender o produto, aí eu comecei a conversar com alguns e percebi qual era o drama. Os jovens que tinham feito ciência da computação ou alguma engenharia, que dominavam tecnologias, achavam-se extremamente superior àquele dono de mercadinho com blusa aberta e barrigão do lado de fora, que ganhava bem mais do que ele, porque começou a ralar muito tempo e construir um edifício sólido. Quando ele chegava com aquela arrogância e com aquela linguagem tecnológica, criava uma aversão daquele que via ele como arrogante, que estava precisando dele para vender um produto que ele podia pagar, mas ele com a arrogância de que tinha que vender. E aí o objetivo foi trabalhar que você tem que chegar para um indivíduo como esse, de 40, 50, 60 anos, que saiu da roça e construiu um mercadinho, e com esse mercadinho pagou um curso para um filho, com o que você tem, é um herói que você tem que reconhecer. E não alguém que você tem que chegar lá e desprestigiar, achando que porque você tem um conhecimento, ele é um estúpido.
Estúpido esse que está comprando um produto que você produziu porque você precisa dele para comprar. Então, se você chegar com humildade e falar a linguagem da pessoa, a comunicação se estabelece e se ganha dos dois lados. Como também se exige daquele que já se adiantou nesta encarnação, entender que quem está chegando tem também algo a dizer, tem algo a contribuir, porque sim, o novo acontece e uma pessoa jovem tem todo um esquema neurofisiológico capaz de aprender mais rápido do que uma pessoa mais velha. É só observar quando você está no aeroporto, pessoas mais velhas usando o smartphone. Pessoas mais jovens usando o smartphone. Por quê? Porque, neurologicamente, essa pessoa teve acesso ao touchscreen desde que nasceu, então ela tem uma capacidade de usar esses dedos, né? Tem até gente que está fazendo isso para poder parecer mais jovem. Tudo bem, faz parte. Não é? Tanto que eu digitar assim, tanto que eu digitar assim. Se eu for digitar assim no carro, aí bate, que não pode. Então, a ideia de que você tem que entender que a nova geração vem com novas competências, porque tem hora seguinte, que você pode até aprender a mexer com aquilo, mas você não tem mais saco. Já aconteceu com vocês? Aí você faz, me ensina isso aqui. Bem simplesinho, modo standard. Não customizado. Liga, desliga, recebe mensagem, passa e-mail e anexa alguma coisa. Pronto, só quero isso. Né? Mas por quê? Porque é essa geração que tem que dominar isso. São tecnologias que fazem parte do universo deles. Não nos torna mais ou menos inferiores a ninguém dominar mais ou menos certas tecnologias. Faz parte do fluxo. Esse jovem daqui a pouco vira velho e você reencarna para ser filho. Então fique tranquilo. O fluxo vem e você passa na cara dele, que vai ser talvez o seu bisavô, que ele não vai saber mexer num celular, que ninguém sabe nem como é que vai ser daqui a 50, 60 anos. Talvez assim, pensando e ligando com aqueles óculosinhos do Google. Não importa, a tecnologia material em que alguns dominam não os torna superior aos outros. Porque no final da experiência da vida, nós não vamos levar daqui os ganhos de materialidade, que são importantes, que são fantásticos e que são muito bons e que nos deram uma humanidade com muito mais conforto e longevidade. Mas nós vamos levar daqui atitudes e gestos que realmente vão fazer a diferença lá no mundo, onde o que vai contar mesmo não é quantas telas nós tocamos, mas quantas almas nós tocamos. Quantas vidas nós marcamos e não quantas curtidas de Face ou de Instagram nós demos. É muito fácil fazer um legal, um curtir, alguém, mas o pessoal curte até velório. Velório, aí curtir. Devia ter outro íconezinho no Facebook para situações dependentes, né? Mas faz parte. Então aqui nós temos ainda uma coisa interessante que o evangelista Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 15 a 16, quando a gente está falando aqui antes da ideia, a gente passei direto aqui, da ideia de ser deliberado no projeto, que em Provérbio diz, os planos do dirigente conduzem à abundância, mas o precipitado apressa-se na penúria. Ou seja, eu preciso sim, com diligência, mas com calma, com tranquilidade, ou aquilo que Joana de Anjos nos chama, no momento que estamos diante de um limite. É terrível, eu sei, lidar com nossos limites. Por que nós temos limites? Nós temos limites porque nós não somos deuses. E nós temos limite porque os limites nos obrigam a viver uma vida de humildade. Porque quando eu me dou conta do limite, eu dou conta de que o outro faz o que eu não faço. E essa conjugação não é para que eu me veja como incompetente em relação ao outro, porque eu faço algo que ele não faz. É para que o outro fazendo o que eu não faço, eu fazendo o que o outro não faz, eu consiga viver a fraternidade. Se nós pudéssemos tudo na nossa arrogância, na nossa incompetência emocional ainda, a gente não olhava para a cara de ninguém. Tem gente que só porque se acha um pouquinho, não olha para os outros. Se acha que está acima do bem e do mal, acima das pessoas, e pisam as pessoas. Tratam com arrogância e cai lá na frente, porque basta um vírus de uma virose para você ficar em casa, derrubado, com dores, pedindo um chazinho. Se for homem, então geme como se fosse a morte final e pede uma vela para se despedir da vida. Então é muito fácil a gente dar com os limites. Os limites não servem para nos colocar diante da fraqueza, mas da fortaleza que é a conjugação dos seres humanos. Estar junto com, porque o outro me completa. Isso é projeto de Deus para a fraternidade universal, para o plano coletivo da humanidade do futuro. Então o limite ele é para nos tornar humildes e para ao mesmo tempo que nos tornar humildes, reconhecer o talento do outro. Veja esse projeto. Na minha visão
visão de minha impossibilidade, eu tenho que reconhecer minha simplicidade e ao mesmo tempo reconhecer a competência do outro. E o outro, em contrapartida, se também tiver um projeto de humildade pessoal, vai reconhecer os limites que ele também tem e ver em mim as possibilidades que ele não possui, para que juntos nós possamos fazer um projeto. Você acha que uma casa como essa, ou seja, é fruto de uma pessoa só? É claro que alguns colaboram mais que os outros, mas na orquestração de um projeto de luz como esse, há muitas almas envolvidas, inclusive as anônimas, que estão trabalhando no alto para nos envolver num projeto amoroso. E aí, ao mesmo tempo, Tiago, continuando com esse projeto de Provérbios, vai dizer: em lugar disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que significa dizer que em projetos, qualquer que seja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nenhum projeto pode passar nas avaliações sem submissão a Deus. Não existe projeto que eu vá fazer sem contar com que Deus esteja aprovando esse projeto. E eu costumo dizer sempre assim muito a Deus, sabe? Porque eu já fiz uns projetos por fim na força e deu muito errado. E eu faço assim, ó, eu estou planejando isso, se coincidir com os teus planos, que legal, se não, me mostra quais são os teus. Agora, como eu não sou muito assim intuitivo, eu não sou mulher, bota a legenda, grifado, caixa alta, negrito, sublinhar, e se possível piscando, como LED, tipo por aqui, para não restar dúvida. Eu peço bem orientado. Né? Porque às vezes um sinal de fumaça que eu não entendo, mas eu boto sinal de fumaça não, porque mulher tem sinal de fumaça, homem não, tem que ser objetivo. Então, que a gente possa dizer assim: esses são os meus planos. Mas quais são os seus? Me explicite para que eu possa ver quando eu estou me afastando. Porque o grande objetivo é que eu esteja próximo dos planos que ele tem para mim, porque os planos que ele tem é de sabedoria. Se um avô pode dar conselho, imagine um Deus eterno. O que não tem de sabedoria num Deus eterno para nos orientar? Ele não necessariamente vai mandar uma carta psicografada para você, porque o povo adora um tratamento VIP. Eu nunca vi um negócio desse. Mas vai intuir. Mas vai deixar pistas cada vez mais evidentes, se você se permitir sensibilizar nessas pistas, para ver que às vezes a gente está se afastando. É muito simples saber quando a gente está se afastando de um plano que Deus tem para nós. Na tentativa de concretizar essa coisa, nós somos tomados de uma angústia profunda, medo e ansiedade. Quando nós fazemos algo que está em harmonia com o projeto de Deus, nós percebemos uma coisa incrível: as coisas são facilitadas. Coisas que para algumas pessoas travam, para a gente não travam. Situações que demorariam várias vezes, quando você chega lá, simplesmente acontece. Esse fator facilitador é um sinal claro de que está havendo uma harmonia de seu projeto de Deus. E os fatores de brecagem consistente é uma demonstração clara de repense. Não quer dizer que sempre brecagem é repense. Eu quero ver o seu grau de insistência no seu sonho. Como saber diferenciar as duas coisas? Quando insistir representa vencer-me, ou insistir representa ficar batendo cabeça no prego. Cada um vai afinando sua existência e sua vida para conseguir chegar a esse entendimento, que aí somente o tempo e a maturidade vai nos oferecer. E aí a questão da ansiedade, para que os projetos possam vir sem que a gente se sinta, digamos assim, perturbados, porque acontece muito, eu vejo muita gente passar por isso. Tem nascido, e eu vou falar muito para os jovens agora, muitos espíritos que têm um desenvolvimento intelectual acima da média coletiva da Terra, porque já tiveram isso e voltam para ter. E esses espíritos jovens, eles têm uma sensação de capacidade muito grande. E ficam com uma sensação terrível de eu sei o quanto eu posso, mas ainda está tão longe de chegar onde eu quero. Implica dizer que, nesse caso, o grande aprendizado dessa encarnação é paciência. Porque se você queimar as etapas, por mais que você venha com potência dada por Deus, você não alcança o objetivo final, porque não teve paciência. Então a primeira coisa que você tem que entender é: eu sei das competências que eu possuo, mas eu sei de uma outra coisa, é que Deus sabe em que momento essas competências vão se transformar em realidade. Porque às vezes você tem competência demais com 20 anos de idade, mas não tem maturidade emocional
emocional para os 20 anos de idade conquistar as coisas que só vinham aos 30 e aos 40. Porque Deus lhe ama profundamente, Ele só vai lhe dar no tempo da maturidade emocional. Porque nem só de competência intelectual vive um ser humano capaz. Aliás, a sociedade é prova em mostrar como muito conhecimento com pouca moralidade provoca desastre. Então, muitas vezes, o seu passo ele é precário no compasso para que só venha aquilo quando aquilo vier, a sua maturidade esteja no mesmo patamar, para que aquilo que venha como vitória intelectual, financeira ou profissional não lhe arroje numa condição de vaidade e orgulho destrutivos. Por isso, Deus espera e às vezes emperra em amor um projeto para que ele só colida na sua vida quando a maturidade permitir que ele venha e você, ao conseguir, tenha serenidade de reconhecer que é um projeto antes de tudo, acima de tudo e sobretudo de Deus na sua vida e não seu na sua vida. Quando você entende isso, você fica sereno, porque aí você fica tranquilo, porque se é um projeto de Deus na sua vida e você está em parceria com Deus, as coisas vão fluir e você não vai se precipitar e atropelar o caminhar da existência. E aí Joana nos diz, por fim, que a evolução é a transição do ser da condição de escravo à condição de senhor da própria vida. A evolução é a transição do ser na condição de escravo à condição de senhor da própria vida. Ou seja, o indivíduo, quanto mais evolui, quanto mais amadurece, mais se autodetermina. Quanto mais ele depende das próprias convicções, dos próprios valores e do próprio amor, mais avançando ele está. Quanto mais ele é um pedinte do que vem de fora, mais ele está no estado de infantilização. O que se espera é que na pauta da vida, em que eu vá construindo a minha existência, eu fique cada vez mais o que Jung vai chamar de autodeterminado. Que a determinação e que a motivação não venham das coisas externas, não de um ritual, de uma ondinha que eu pule, de uma sementezinha que eu coma, de uma lentilha, porque tudo é projeto de infantilidade, porque tudo que vier vem sendo construído por competências, com solidez, com disciplina, esperando no tempo de Deus, que é um tempo de justiça, de bondade e misericórdia, para que a gente não atropele o andar da carruagem, que as conquistas materiais, profissionais, sejam acompanhadas de forma equitativa com as conquistas morais e espirituais. Então, um bom 2025, 10 anos de projeto para todos vocês. Muita paz, meus irmãos.